Porque nós temos hoje o confronto entre Bíblia e psicologia. Como conciliar esse confronto e encontrar um ponto de equilíbrio na criação de filhos? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Viralcast. Sem mais delongas, eu quero pedir para você já curtir, comentar e compartilhar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. O episódio de hoje tá imperdível. Pastor Ismael de Oliveira, fica à vontade. Meu amigo Keuler, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do Viralcast. Deixa eu cumprimentar quem está conosco aqui à mesa. Primeiro eu vou cumprimentar você, meu amigo, meu parceiro. Estamos aqui também com o Mason Help, nosso parceiro aqui da Help Digital, e que está com a gente agora no Viralcast também. Tamo junto e misturado. E hoje nós estamos recebendo aqui minha amiga Grace Bezerra, doutora Grace. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Viralcast. Deixa eu só apresentar a Grace para vocês. A Grace é pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação infantil, especialista em criação de filhos e desenvolvedora do método Papai, ou melhor, Mamãe é Top e o Papai também. Mamãe é Top e o Papai também. Tá lá no KiwiFi, depois você segue lá a Grace, @Grace Bezerra no Instagram, que é mais conhecida como a Master Nani. É isso aí, hein, gente? Grace, é um prazer receber você aqui. E eu já quero começar com polêmica. Eita, meu Deus. O Keuler que lute depois para pagar advogado. Eita, os processos chegam para mim, viu, doutora Grace? Tá vendo, enfrentar os né? processos. Sangue de Jesus. Vamos lá. Doutora Grace, hoje nós vivemos numa geração em que a moda é falar de educação positiva. Eita. E aí nós temos para pais cristãos, porque o Viralcast aqui é um podcast cristão. Também. Sim. E eu gosto de falar para esse público, Pronto. hein? Então, nós temos aí pais cristãos que estão lidando com um grande desafio de criar filhos. Sim. Porque nós temos hoje o confronto entre Bíblia e psicologia. Como conciliar esse confronto e encontrar um ponto de equilíbrio na criação de filhos? Uau, hein? Já começou com a polêmica. Vamos lá. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, e vamos lá. Eu trabalho dentro de uma linha de conhecimento e sabedoria. A sabedoria você só vai encontrar em um lugar, né? Sim. Tem uma fonte da sabedoria. Eu até acho muito difícil educar uma criança. Não tem como, sem sabedoria, sem buscar essa fonte que é Deus mesmo, é a palavra, é a Bíblia. E posso até gerar mais polêmica ainda. Vamos lá. Principalmente para os pais cristãos, eles querem, né? Todos vocês são pais, né? Todo mundo aqui é pai? Só Sim. eu que não. Não? Ainda, mas vai Ainda. ser. E o sonho de todo pai, de toda mãe é receber a honra dos filhos, né? Sim. Só que para você ser honrado, você vai precisar de anos de dedicação aí, onde você vai ter que educar seu filho através do conhecimento, que é a psicologia que você falou, Sim. é buscar esse conhecimento, é importantíssimo. A inteligência emocional tem salvado a vida de muitos pais. Eu falo que ela realmente é um canal de Deus mesmo, para nós, para nos ajudar. E então o que acontece? O pai quer ser honrado. Mas será que todo pai cristão no futuro recebe a honra? Às vezes nós somos cristãos e nós estamos debaixo de maldição, nós não sabemos educar os nossos filhos. E aí? Então, respondendo a sua pergunta, é buscar o conhecimento e a sabedoria. Vai ter coisas na educação da minha filha que vai ser a sabedoria que vai resolver. Vai ter coisas que o conhecimento, a terapia, a ajuda, a orientação de um profissional é muito diferente. Ele enxerga coisas que você não está enxergando. Então, a orientação de um profissional é muito importante. Então, é o conhecimento e a sabedoria. Não tem como educar sem o conhecimento e a sabedoria junto. Eu não acredito em educação sem isso. Eu sei que existe ainda muito preconceito em meio aos cristãos em relação a essa questão da inteligência emocional e essa necessidade de fazer terapia. O adulto tem preconceito e, consequentemente, ele acredita que a criança também não precisa. Criança precisa fazer terapia? Criança deve fazer terapia. Gente, terapia é vida. Toda criança que ela tem essa oportunidade, e assim, eu vou até mais longe. A inteligência emocional que eu trabalho é uma forma de prevenção. Então, você nem tem que levar a criança só porque ela tá com um problema. Ela tá rebelde, ela tá agressiva, ela tá isso, meu filho tá se comportando assim e tal, meu filho tá se cortando, que eu tô acompanhando casos, assim, graves. Então, meu filho tá se cortando, meu filho tá assim, eu tô acompanhando um caso de um jovem de 15, 16 anos que nem do quarto ele saía. E aí, o que acontece? Ele falou pra mim assim, comigo conversando, eu não tenho vontade de fazer nada, atividade física, de sair, de fazer nada. Falei, como é que tá seu quarto? Tá bagunçado. Aí eu comecei a ajudar ele ali. Mas por que ele chegou nesse ponto de ficar desmotivado? Aí a gente pensa assim, é frescura. Esse menino de 16 anos tá com preguiça.
Preguiça não. O meu apoio tá pegando ali na mão dele para tirar ele de dentro daquele ciclo que ele entrou, desse padrão negativo. Aí eu perguntei o que ele joga, que música que ele escuta. Não, gente, tem muito assunto aqui, hein? Que música que ele escuta e tal. Então, o que acontece? É importante, a terapia tem ajudado ele, né? Então, aquilo que às vezes o pai e a mãe não tá conseguindo chegar lá no coração, que é até uma coisa que eu sei que você acredita também, que eu gosto muito, que é a conexão. Se você não tem conexão com a alma da criança, esquece. Não adianta. Educação não é ficar gritando, batendo, xingando, chamando o menino de preguiçoso. Educação é você conectar com a alma. Se o pai e a mãe soubessem se conectar com a alma, talvez ele nem precise levar na terapia. Doutora Grace, a Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe. Tem, é um princípio. Mas a Bíblia também diz que o pai e a mãe não pode levar os filhos à ira. Sim. E eu vejo essa falta de sabedoria Nossa, em muitas famílias hoje, né? Isso é muito forte, muito poderoso. As pessoas, elas acabam não entendendo esse processo e aí acredita que de toda forma o filho tem que honrar o pai e a mãe. Ele tem que honrar, porque quando ele chegar com 18 anos, igual eu já recebi um de 18 anos no consultório que ele falou assim, eu tô só esperando arrumar um emprego, eu vou sair de casa e eu nunca mais quero olhar na cara do meu pai. Eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, que rebeldia é essa dentro do coração desse menino? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, calma, eu sei que você tá com raiva do seu pai, nós vamos trabalhar essa raiva, você vai precisar vencer isso, você vai liberar perdão, eu vou entender por que você tá se sentindo assim, né? O que será que esse pai fez ao longo da vida, que hoje esse menino com 18 anos senta ali e ele nem admira o pai dele, né? Então esse pai, ele fez isso aí, ele levantou a ira diante de muitas situações, e isso não começa agora, quando ele chega lá com raiva no consultório, isso começa lá quando ele era pequeno, aos poucos, são coisinhas simples, aqui ao longo do podcast nós vamos levantando as polêmicas aí, as perguntas, e eu vou trazendo assim um pouco do consultório, né? São 9 anos que eu tô no consultório acompanhando crianças e famílias, e eu já vi de tudo mesmo. Então assim, esse jovem com 18 anos, ele precisa ser o protagonista da vida dele. Se ele não conseguir se tornar protagonista da história dele, ele vai enfrentar desafios na vida financeira, no relacionamento, em tudo, na vida social, porque ele vai se relacionar com o mundo do jeito que ele se relacionou com a primeira figura da vida dele, o pai dele e a mãe dele. Se ele não teve bom relacionamento com o pai e com a mãe, como que ele vai se relacionar com o mundo? Você entende? Então, assim, ontem até eu tava descendo o elevador, minha filha me deu um abraço, né? Falou, mamãe, eu gosto muito quando você conversa comigo, a gente dando um abraço ali conversando, eu tinha ajudado ela a fazer brigadeiro pra vender na escola e tal. E olha que eu nem tava afim de fazer, porque às vezes a gente tá cansada. Não, menino, não mexe com isso hoje não, mas eu falei, nossa, deixa eu parar o tempo aqui de qualidade. Eu falei, filha, tal horário eu vou parar tudo, vou fazer com você. E aí fui lá, fiz com ela, ajudei e tal, aquela coisa. E ela falou, mamãe, gosto tanto de conversar com você, ela veio e me deu um abraço. Eu não falei nada com ela, mas assim, consciente, eu falei, olha pra você ver, esse abraço, esse colo, esse relacionar comigo, é assim que ela vai se relacionar lá fora. Então, o filho, ele precisa ter um bom relacionamento com os pais para ele honrar. Só que se o pai e a mãe passam 18 anos provocando, levantando a ira, criticando, às vezes é uma coisa jogando para baixo. Jogando para baixo, isso acontece demais. Aí o que vai acontecer? O filho não consegue honrar. Aí o filho não consegue honrar e ele fica debaixo de maldição. Você quer seu filho debaixo de maldição? Tá doido, né? Ninguém quer, né? A gente precisa salientar aqui a importância da forma como o pai desenvolve o relacionamento com o filho. Porque o que o pai faz nesse relacionamento vai impactar em toda a vida do filho. Os filhos são como espelhos. Eles vão refletir literalmente. Falou tudo. Uau. Eles vão refletir completamente aquilo que o pai faz. Então, se o pai não tem inteligência emocional, o filho não vai ter. Se o pai não tem sabedoria, o filho não vai ter. Porque não há relativos na forma como o pai educa o filho. Eu gosto sempre de citar uma frase do Dr. Hermes Steinmeier, que é um dos maiores especialistas em educação na nação brasileira. Ele diz que só tem uma coisa que é impossível, que é não educar. Ou seja, tudo o que eu faço na minha vida, educa. Uau. Principalmente os meus positiva filhos. ou negativa. Né? Pode ser positivo ou negativo, mas vai refletir diretamente. Então, a gente precisa entender que o pai precisa buscar esse autoconhecimento e essa inteligência emocional para que assim ele alcance a sabedoria. Porque nós temos aí 3 níveis de sabedoria que a Bíblia vai dizer. Nós temos a sabedoria que é absorvida pela experiência humana, que é o tempo de vida, que é aquela que os idosos têm. Por exemplo, meu avô dizia uma frase que eu gosto muito. Um dia eu fui abordar ele já com 89 anos, era apaixonado em Coca-Cola, e aí eu peguei uma Coca-Cola daquelas bem geladas, e cheguei e coloquei num copo de alumínio, que ele gostava muito, tá aqui, voinho, pro seu bebê. Ele pegou a Coca, olhou para ela e disse assim, não, meu filho, não quero não. Eu falei, mas por que o senhor não quer? O senhor gosta tanto? Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, é bom, mas não presta.
Eu falei, como assim, vô? Se é bom, tem que prestar. Ele falou, não, meu filho, é bom, mas faz mal. Se faz mal, não presta. É uma sabedoria popular. Uau. Ele era analfabeto, mas de fato, nem tudo Sim. aquilo que é bom faz bem. Se não faz bem, não presta. Sim. Uau. Isso é a sabedoria conferida pela experiência de vida. Mas Uau. nós temos uma sabedoria que só o conhecimento dá. Que é a sabedoria que você adquire nos livros, que você Uau. adquire através do conhecimento científico. E nós temos a sabedoria entregue a Salomão, que na Divina. Bíblia ela é tuxiá, que é a sabedoria divina, que somente Como é que é no Deus... hebraico? Tuxiá. Tuxia. No hebraico é tuxiá, só Deus oferta ao homem. É a sabedoria que Tiago diz lá na sua epístola, capítulo 1, verso 5, que aquele que quer sabedoria, que peça ela a Deus, porque Deus dá a todos que pedem de forma liberal. Uau. Ele não mensura a medida. Então o pai precisa dessa sabedoria, Sim. o pai precisa do conhecimento e o pai precisa da Da experiência experiência. de vida para que ele possa transferir isso ao filho. E é importante dizer algo aqui, para eu fazer a próxima pergunta para a Grace. Todas as vezes que nós vamos transferir alguma coisa, antes de transferir, a gente precisa transformar. Uau. Então, se eu recebi uma carga negativa na minha infância, se eu não fui Transforma. bem criado, transformo. Eu transformo porque... Encerra o ciclo, né? o mais importante não é deixar um bom mundo ou um mundo melhor para os nossos filhos. O mais importante é deixar filhos melhores para o mundo. Uau. Porque sim. o nosso filho vai transferir o nosso legado. Esse programa de hoje tá demais, Tá gente. Esse E aí, episódio tá top, hein, mesmo? Que é isso? Quer perguntar mesmo? Eu ia Manda fazer lá. uma pergunta Faz lá. para a doutora. Eu vou fazer essa pergunta para a doutora. Eita, meu Deus. Mas é algo simples de responder. Eu acho que é simples. Talvez seja. Então vamos lá. Qual é o Ah. problema mais comum que você encontra lá nos seus atendimentos? O que é Mais de mais comum. comum? Hoje em dia, nós temos até 2 problemas. Um é a educação autoritária que vem do passado, né, das gerações antigas, nossos pais, nossos avós. Esse é um grande problema. Por quê? Porque se eu não mudo a minha mentalidade, que um pouco aqui até que o Ismael falou, se eu não mudo a minha mentalidade, se eu não quebro aquelas crenças, aquele padrão ali, eu não consigo transformar. Então, esse autoritarismo que vem do passado, eu vejo que é a maior dificuldade dos pais. Eles não sabem como educar de forma diferente para transformar. Então, essa educação. Então, eles acabam tendo alguns comportamentos no dia a dia que gera várias situações no filho. Então, tem gerado o quê? Agressividade, rebeldia. Eu falo que esse negócio de adolescente rebelde é uma mentira que a sociedade criou. Quando o adolescente ele tem bom relacionamento com os pais, tem bem-estar em casa, eles vão ter desafios. Né? Você vai ter desafio. Eu vou ter desafio com a minha filha de 10 anos. Porém, se eu tenho conexão com ela, eu sei trabalhar com ela isso ao longo dos dias, por mais cansativo que seja, a gente vai desenvolvendo um bom relacionamento. Então, lá a na rebeldia frente, do filho adolescente tem mais a ver com o pai do que com o filho? com certeza. Olha, que Explica isso aí revelação, pra hein? gente. Depois eu vou explicar. Só respondendo aqui, terminar aqui. E o segundo problema hoje, que os pais procuram muito. Isso aqui, ó. Tecnologia. Os pais vão deixando, e aí depois eles não sabem como tirar. E isso aqui tem gerado o quê hoje em dia? Você não tem noção da quantidade de crianças e adolescentes com agressividade, estresse muito alto, insônia, problema, o mundo muito acelerado. Então, o que os pais têm? Ansiedade. Então, os pais buscam. Acaba que por conta desse autoritarismo, gera alguns gatilhos, aí eles não sabem o que fazer, eles falam, ele tá tendo algum problema, não sei o que fazer, vou procurar ajuda. Eles buscam ajuda. E segundo, esse mundo muito acelerado. Então, as crianças muito ansiosas, né? São coisas comuns que tem. Ansiedade. E hoje, o diagnóstico também. Depois a gente fala sobre isso mais pra frente. Não sei se ele colocou aí na Tá na pergunta. pauta. Tá na Tá pauta? na O pauta. diagnóstico. Nós estamos vivendo um mundo do diagnóstico. Toda criança hoje tem TOD, transtorno opositor, déficit de atenção e hiperatividade. Eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo no mundo, né? Mas como é que vai fazer? Porque o celular, você mencionou a tecnologia. Sim. Como que tira, né? faz? Porque a gente está num ambiente, a criança, Tecnologia. a minha, a sua filha, o meu filho, a sua filha, qualquer Aham. que seja, já está automaticamente mundo. inserido num ambiente que é uma televisão, é um videogame, muitas residências têm lá um aparelho de videogame. Sim. Tudo que vai fazer em casa é tecnológico, né? Pois Todos é. os equipamentos Você são come tecnológicos. doce todo dia, toda hora? Não. Não. Come doce todo dia, toda hora. Boa. Toma Coca-Cola, igual o exemplo? Boa. Não. Então, por exemplo,
vou deixar o menino todo dia e toda hora sem limite? Criança não tem... A criança vai desenvolver... Ela vai ter conseguir trabalhar de forma mais pontual, racional, a partir ali dos... Tem várias teorias, né? Eu até acredito que as crianças que têm o QI elevado, elas conseguem pensar de forma lógica mais cedo, mais rápido. Mas algumas teorias de alguns estudiosos, a criança lá para os 6, 7 anos, que ela vai amadurecendo, aí ela vai se desenvolvendo. Então, ela vai conseguir pensar, olha, eu agora não posso mexer nisso aqui porque eu preciso fazer tal coisa. Então, ela para ali, controla, vai fazer outra coisa. Só que a criança pequena, ela não consegue fazer isso. Então, se você deixar, ela joga isso aqui dentro do vaso, uma criança pequenininha, né? Então, ela pega isso aqui e fala, né? A criança de 3 anos vai lá no banheiro, brinca, joga o negócio dentro da água. Porque ela não tem noção que vai estragar, o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a criança com disciplina e com limites. Eu não vou tirar minha filha. Eu pensei isso essa semana. Eu falei, eu não vou tirar ela desse mundo digital. É a era do digital. Mas eu vou colocar limites. Por exemplo, ela tem 10 anos, ela não tem celular. Tudo dela é no meu, eu que tô desenvolvendo, observando como que ela conversa com as amigas, ensinando ela a conversar. Um dia ela tava no WhatsApp com um colega, eu falei, filha, o que você falou, a amiguinha vai entender que você tá falando que ela é mentirosa. Aí ela parou pra refletir e tal, e se eu fui tirar um cochilo, quando eu voltei, ela falou, mamãe, realmente eu fui observar e eu pedi desculpas. Mas eu tenho trabalhado isso com ela. Eu falei, não, e realmente a amiga do jeitinho que eu falei, a amiga entendeu. Você tá falando que eu tô roubando, que eu tô mentindo e tal. Mas é assim, é um mal entendido, é a forma que a pessoa se expressa. Então, se a gente não ensina os nossos filhos, e você não tá vendo o que ele tá conversando, o que ele tá acessando. Por exemplo, o jovem que tá com prática, assim, ele tá num processo depressivo. Eu fui perguntar o que ele escutava. Se você vê as músicas, que a letra da música fala, e a música, ela mexe nas emoções. Eu falei, você vai mudar isso aí. Amanhã você vai escutar, eu vou te indicar uma música boa. Você vai escutar isso aqui, animado. Você vai abrir a janela do quarto, você vai arrumar seu quarto, eu vou te ajudar. Vamos reformar esse quarto, pôr um papel parede novo, vou conversar com a sua mãe e tal, trazer um novo ambiente. Então, tudo isso, gente, é muito sério. Diretamente. Nós estamos vivendo um problema na sociedade, né? E educação é a base. Como que a gente deixa esses meninos desse jeito, assim, sem controle? Por que as crianças estão tão hiperativas e por que os adolescentes são tão rebeldes? Nossa, eita, gente, você viu, né? Vamos lá. Ele quer consumir toda a minha energia aqui hoje. Eu quero polêmica. Faz de novo aí a pergunta. Por que as crianças estão tão hiperativas e por que os nossos adolescentes são tão rebeldes? Olha, pode ter a criança que ela... a criança, ela... Até você falou sobre isso comigo. Sobre a plasticidade, tudo. A criança tem essa criatividade, né? Nato dela. Nós que destruímos. Aí é tema para outro podcast, tá? Vai dar muitos podcasts. Essa questão da hiperatividade, ela tá ligado com um pouco da genética também, né? De como a família vive, porque o ambiente influencia. E tá ligado ao mundo moderno mesmo. As pessoas, nós estamos vivendo de forma muito acelerada. Ontem eu parei e falei, dá licença, celular, eu peguei o livro, falei assim, nada me tira daqui, eu vou ficar 40 minutos sentada aqui agora, lendo o livro. Isso aqui é controle, você tem que ter domínio próprio, você tem que decidir, né? Então, o mundo tá muito acelerado, a criança tá desse jeito. Ô Ismael, hoje nós estamos vivendo... Eu não tenho nada contra, gente. Mas a gente vive o mundo da criança no integral, da família, que é a geração que os pais são mais ausentes na educação dos filhos. Não, olha a agenda de uma criança. Eu tava dando aula esses dias para um garoto de 7 anos. Com a agenda mais cheia que a minha. Não, o garoto vai para a escola de manhã, depois ele sai, vai para o inglês, depois vai para o jiu-jitsu, depois vai para o judô, depois tem natação, aí tem mais aula disso, mais aula daquilo, aí tem reforço escolar. É o tutelar que pede conselho para ele. É o tutelar que pede É boa. Aí você pensa assim, como que a mente de uma criança, porque... Até os 9 anos de idade, a criança não tem uma capacidade analítica bem desenvolvida, ela não sabe lidar com a compreensão da velocidade. O controle inibitório, fala sobre o controle inibitório. O sistema inibitório dela, que está no córtex pré-frontal, ainda não está completamente desenvolvido. Então, quanto mais atividades eu coloco uma criança para fazer, mais o cérebro dela vai entender que ela tem que ser acelerada. Sim. Então, ela vai se tornando cada vez mais então, hiperativa. Então, tá explicado porque antigamente, né, nós não tínhamos esse excesso de atividades. Não existia escola integral, né? Eu falo assim, ó, como as pessoas de hoje, como elas querem educar hoje, em um mundo completamente diferente do passado. Quando eu era criança, era diferente. Aí tinha educação lá mais autoritária, era diferente. Como que as pessoas querem educar com aquela educação um mundo completamente diferente? Não tem jeito. Nós precisamos sim evoluir a educação, mudar, aprender a lidar e também aprender a governar esse mundo acelerado. Se eu deixo ele entrar dentro de mim, porque é muito inconsciente, né? O mundo tá assim. Então, quando eu vejo, eu já tô acelerado, já tô fazendo muitas coisas. Então, se eu não paro inconsciente para trabalhar um pouco
né, de tranquilidade, a criança entra na mesma pilha e os pais chegam no consultório assim, ó, eu vim aqui, Grace, porque meu filho tá ansioso, me ajuda. Aí eu falo, então vem o pai e a mãe conversar aqui comigo. Desacelera Eles são todo mundo. ansiosos também. Na verdade, Você quem entendeu? é ansioso é o pai. E aí o que acontece? Além da ansiedade, a nossa ansiedade com a minha filha, ela ainda é bombardeada pelo mundo o tempo todo. Então, às vezes a ansiedade que ela tá tendo ali, talvez nem é um padrão, nem tá tão ligada só ao meu ambiente, mas ao mundo que ela tá vivendo lá fora. Então, tem dia que eu falo assim, calma, respira. Eu sou muito tranquila, sabe? Eu faço muita coisa, eu sou muito inteligente, só que eu tenho a parte que eu fico consciente e eu vou trabalhando isso com ela. Então, assim, eu tenho um lado meu meio tranquilo. E eu falo, calma, peraí, onde você vai? Respira. Vem cá, senta aqui, vem cá no colo da mamãe. A minha menina tem 10 anos, ela vem no meu colo. Tem filho que nem chega perto do pai e da mãe. Vem cá. Ontem mesmo eu abracei ela, coloquei essa presença, né? Esse Isso... tempo com o filho. Eu falo assim pras mãezinhas, importante. as minhas mamães, meu público é gigante de mães e educadores, né? Profissionais da área. Quando eu falo de integral, eu não quero gerar culpa de quem tá assistindo. Quem tá nos assistindo, porque tem pessoas que eu sei que necessita, ela trabalha o dia todo, às vezes é uma mãe sola, às vezes é uma mãe viúva, às vezes é uma mãe divorciada, então ela precisa, a escola ajuda ela nesse sentido Uma de mãe ser integral. atípica. Mas eu falo pra todas, você consegue, teve um caso no consultório que eu falei pra mãe assim, você consegue 2 dias da semana, aí deu um exemplo pra ela, terça e quinta, ela, Grace, eu sou autônoma, eu trabalho com isso, meu esposo assim, eu consigo. Eu falei, então o primeiro remédio que eu vou te passar, você vai tirar 2 dias dessa agenda sua e você não vai levar ele pro integral. Você vai ficar com ele de manhã, você vai deixar ele acordar um pouquinho mais tarde, você vai deixar ele assistir uma TV, você vai brincar com ele, depois você vai numa praça, você vai ter um dia com ele mais tranquilo. Vai ler uma história, vai brincar no chão, vai jogar, porque a brincadeira, ela é afetiva. E a criança, às vezes, tá com um monte de comportamento que a mãe acha que só o terapeuta vai resolver. Quando ela brinca com a criança melhora. Posso É a melhor ser terapia, polêmico? né? É a melhor Vocês terapia. me autorizam a ser polêmico? Pode ser polêmico. O processo, Aqui todo mundo é polêmico, gente. O processo chega pra mim, né? Eu vou ser polêmico. Vamos lá. Você falou de mães solos. Uhum. Você falou da falta de tempo que os pais têm em relação à criação de filhos. Mas nós estamos vivendo numa sociedade em que há uma clara inversão de valores. Sim, nossa. Tornou-se mais importante para os pais ganhar dinheiro do que educar. Verdade. O contato profissional tem mais importância do que o contato familiar. Sim. E aí os pais não reservam mais tempo para poder estar com os filhos. E permitam-me dizer aqui para vocês, pais que estão me assistindo, o patrimônio mais importante que você tem não é aquele que você aglomera durante a vida com as suas conquistas financeiras. O patrimônio mais importante que você tem é a família que você constrói. Nossa. Então, não abdique de estar com seu filho para poder, com aquela famosa desculpa de dar uma vida melhor para ele, trabalhar. Seu filho não precisa de presente. Seu filho precisa de presença. A presença sempre vai ser mais importante do que o presente. Quer ver um exemplo? A minha geração não é uma geração que teve tanto acesso a benesses no sentido financeiro. Quem nasceu na década de 80, na década de 70 e até na década de 90 teve uma vida mais difícil. Entretanto, são pessoas que têm uma satisfação maior com a vida do que essa geração que nasceu de 95 para cá, ou dos anos 2000 para cá. Porque nós temos uma geração que é extremamente livre emocionalmente, desfrutou de facilidades financeiras que a nossa geração não desfrutou, mas é uma geração insatisfeita com a vida. Sim. É onde você encontra o maior índice de depressão, onde você encontra o maior índice de transtornos mentais. É uma geração que ela O Brasil está no alimenta. ranking em primeiro lugar, né, de ansiedade. Então, assim, Primeiro lugar no mundo. No mundo. E quando a gente olha a educação no Brasil, infelizmente, é tanto cognitiva, a escola é um padrão, Então, sim, isso aí é tema para outro podcast. Esse É um nível padrão de consciência que alienação nos pais. e também é emocional. O Brasil, infelizmente, os pais precisam aprender. Nós precisamos, né? Nós até Dediquem. estamos aqui para ajudar vocês. Sim. Nível de- Dediquem mais tempo aos seus Esse filhos. nível de consciência familiar é muito importante, né? Você falou que você tem até um curso, né? Tem o curso A Mamãe é Top e o Pitch de papai venda, também. vamos lá. Por que Pitch de venda. esse nome? Eu não entendi o A porquê mamãe do é nome. top? Porque a mamãe é top, né? Minha filha disse que eu Ah, sou o a mamãe papai top. também. Mamãe, Papai você também. é top. E é porque tem uma história sobre isso. Ah, é? A primeira turma que eu fiz, que foi uma turma presencial aqui em Goiânia,
eram, tipo assim, umas 15 mães. Aí fechou uma turma, né? Nós fizemos. E aí as mamães começaram, eu comecei a fazer as ferramentas, as atividades e tal. E as mães falaram assim... Ah, não, meu marido tinha que estar aqui escutando. Aí a outra mãe, não, o pai do meu filho tinha que estar aqui. Eu falei, então, gente, então o próximo, porque era só a mamãe é top. Aí eu falei, então a partir de agora vai mudar. O papai é top também. E acreditem, eu fico admirada e eu tiro o chapéu. Essa semana eu atendi 2 homens que me procuraram e compraram o curso A Mamãe é Top. Teve um que comprou e ainda falou assim, eu vou te passar o telefone da minha esposa, você pode mandar pra ela, fala que ela ganhou de presente. Mas, doutora Grace, o curso é o quê? Mamãe é top, papai é top. O que é o curso? Ele é um curso rico em inteligência emocional. Por quê? Eu não acredito em um pai que ele não consegue se enxergar no espelho para ele transformar esse padrão que ele traz do passado. Tem coisas boas do passado, mas é claro, nós não vamos rasgar nenhuma teoria do passado, nós não vamos rasgar o que nós aprendemos com os nossos pais, até mesmo porque, como o Ismael falou, tem muita coisa ali que a gente viveu que foi bem melhor do que essa geração. Mas, o que nós vamos fazer? Hoje, como nós temos mais conhecimento, gente, todas as profissões mudaram, medicina evoluiu, advocacia evoluiu, tudo evoluiu, o mundo evoluiu, mas a educação continua a mesma. E quando você fala de disciplina positiva, de inteligência emocional, a mamãe é top, papai é top, o povo fala assim, isso aí é educação Nutella, isso aí é educação mimimi. Mentira, eu provo quando os pais saem lá do meu curso que não é mimimi, porque na hora que eles aprendem a fazer o certo, eles falam, meu Deus, eu não acredito que eu tava fazendo de outro jeito. Mas elucida pra galera aqui vou que falar. A sua educação positiva, disciplina positiva é diferente. Não é fazer tudo que o menino quer, não. Não existe isso, não. Lá em casa tem disciplina, claro. Minha filha sabe que eu sou a autoridade, tudo. Os filhos, eles precisam entender que o pai e a mãe é autoridade. Quando ele tem uma boa conexão com você, ele nem tem muita dificuldade. Por exemplo, a minha filha, como a conexão é boa, ela não tem muita dificuldade de obedecer quando eu frustro ela. Eu falo, deixa eu te falar, isso aqui, infelizmente, não vai ter como ser assim, vai ser tal, tal, tal. Ela, não, mamãe, ela entende com mais facilidade, porque minha alma tá ligada a dela. Tem uma conexão. É mais fácil, entendeu? Só que aí tem um processo de você aprender. Aí você fez a pergunta do curso, é o seguinte, o pai, hoje você pode, por exemplo, quando você faz uma terapia, a pessoa tem algumas mudanças de comportamento, ela começa a achar extraordinário, ela fala, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer terapia? Olha como a profissional me orientou e tal, olha como eu tô conseguindo evoluir em tal comportamento, nisso e nisso. O curso é a mesma coisa. Quando o pai vai lá no curso, ele começa a trabalhar um autoconhecimento dele como pai. Nós não vamos focar em outra coisa, só que automaticamente ajuda paralelo com o pessoal, a vida pessoal. Eu sempre falo para as mães, não, pode ficar tranquila, vai ajudar a sua vida pessoal também lá. Então, o que eu faço? Eu pego ali o pai, começo a ajudar ele a se enxergar no espelho. Então, ali eu vou mostrar um pouco do que é o perfil comportamental dele, para ele entender um pouquinho da mente da criança. Aí ele vai aprender os pontos positivos dele e os pontos negativos. Ali tem uma aula que eu gosto muito, que é sobre como a mãe escuta o filho. Vocês começam a pensar nas mães de vocês aí. Por exemplo, a sua mãe, ela era crítica? A sua mãe era empática? A sua mãe era focada na solução? Por exemplo, eu tenho uma tendência a ser focada na solução. Se eu não tomar cuidado quando a minha filha é menor, pequena, eu acho que a criança consegue ter tomadas de decisão como eu consigo. Só que a criança não consegue ainda. E às vezes a criança também, às vezes, derruba uma coisa, eu falo, pelo amor de Deus, você não presta atenção não, e tal, não sei o que, no lugar, por exemplo, às vezes o negócio tá aqui, vai cair. Aí a criança derramou e tudo, aí eu vou lá, abrir com a criança, grito com ela, você é bobo? Por que você não colocou aqui? Não. A criança derrubou a primeira vez, ela faz um processo de assimilação e acomodação. O que eu faço? Ela derrubou a primeira vez, eu ajudo ela. Ontem mesmo minha filha quebrou um copo. Ela nem grita, nem chora, nem nada, porque ela já sabe que eu sou tranquila. Ela quebrou um copo, ela, mamãe, quebrei aqui, já tô pegando e guardando. Eu, não, tá tudo bem, deixa eu te ajudar pra você não se machucar. Porque, gente, a criança não acorda querendo quebrar um copo, não. Oi, mãe, vou acordar pra infernizar a vida de vocês. Não, né? Ela não faz isso. Certo. Então, a criança, ela tá em um processo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a criança nesses processos pequenos. Então, se eu sou uma mãe focada na solução, eu vou prejudicar o processo de desenvolvimento do meu filho, porque eu acho que ele consegue raciocinar do jeito que eu consigo. Se eu sou uma mãe muito crítica, eu tenho uma tendência a desenvolver algumas doenças emocionais, uma depressão, esse menino que estava muito desmotivado. Você acha que isso é só por conta... Excesso de crítica? Excesso de crítica. No entanto, é um dos problemas que ele já tem trago dentro do consultório sobre a família. E até eu pedi à mãe pra sair do consultório, falei, tem como você ficar lá embaixo, no prédio e tal? Não fica aqui não, porque eu quero que ele fique mais à vontade pra ele poder falar. Porque os pais precisam entender
que eles não estão ali pra falar mal deles. Eles estão ali pra jogar pra fora aquilo que tá sendo uma dor, uma ferida dentro de mim. Então, ele precisa ter liberdade pra poder falar. Claro. Aí eu explico. Eu nunca coloco os filhos contra os pais. Eu tenho nós que somos cristãos, por isso que eu falo, procura um profissional cristão, porque às vezes um terapeuta que não tem esse entendimento, dependendo da forma como ele aconselha aquela pessoa, eu já ouvi casos assim, ó, não conviva com a sua mãe mais. Gente, mas a minha mãe me deu a vida, como que eu vou fazer isso? Como que eu olho pra ela como uma vilã na história? Então eu até conversei, falei, olha, eu não tô falando do seu pai e da sua mãe, mas você pode ficar à vontade pra falar. Não abrir mão do princípio, né? Não abrir mão. Pai e mãe é autoridade. Por mais que eles tenham as dificuldades ali e eles estão fazendo errado, eles querem aprender, eles querem mudar. Então a gente não pode colocar o paciente contra a família, tem que ter um cuidado. Um detalhe importante, vamos agora tratar o podcast aqui como se fosse um consultório. Eita. Deixa eu aproveitar aqui pra gente fazer uma terapia agora. Vamos desenvolver a inteligência emocional. Eita. Como desenvolver nesse garoto, por exemplo, a capacidade defensiva para que ele se blinde contra a toxicidade do relacionamento familiar que ele tem. Porque hoje nós temos muitas pessoas, inclusive que já estão em idade adulta, que não conseguem lidar com essa toxicidade do relacionamento familiar. Tiago Brunet, no livro dele, especialista em pessoas, ele fala que tem pessoas que são contornáveis, ou seja, tem relacionamentos que você pode contornar eles e evitar. Mas o relacionamento familiar não. Tem como. Então, como desenvolver essa capacidade de se blindar emocionalmente contra a toxicidade do relacionamento familiar? Sem desonrar. Então, e a criança nem escolhe a casa que nasce, né? Sim. Vocês escolheram a casa que vocês nasceram? Ninguém não escolheu, né? A gente nasce lá, cai lá de paraquedas, tem meu Deus. coisa que a gente não escolhe. Mas, né? em tudo Deus tem um propósito. Essa semana A eu até sogra fiquei pensando. A minha sogra é maravilhosa. Vamos falar de sogra, né, irmão? Não, a minha sogra é top. A minha sogra é top. Mas vamos lá, vamos focar na... Vamos lá. Eu até essa semana beijo, fiquei sogra. olhando pra esse jovem e pensei, gente, ainda bem que eu passei tudo que eu passei pra entender o coração dele, né? Tem tudo isso. Até a nossa experiência de vida, muitas vezes ela ajuda muito. Eu falo que psicólogo, profissional da terapia, não é nem quem passa pela faculdade, é quem tem alma pra entender outra alma, né? O Augusto Cury fala muito sobre isso, é muito forte, porque você tem que ser um humano pra conseguir entender o coração do outro. E sabe o que eu acho incrível? Eles gostam muito de conversar comigo no consultório, né? Tem uma menina que eu pensei que a mãe ia parar o acompanhamento, a mãe falou assim, não, Grace, eu não vou parar, ela ama conversar com você, a única pessoa que a menina anda conversando é com você, né? Tá se abrindo e tal. Eu falei, ai, que bom, né? Então, assim, é por que gosta? É porque você olha pro outro sem julgar, sem criticar, acolhendo o coração, né? Então, quando ele vai falar mal da escola, eu falo, não, calma, eu te entendo, eu sei como é que é a escola, né? Eu trabalhei em escola há muitos anos, eu sei que tem professores que são tóxicos, que é a sua pergunta, né? É como ensinar eles se blindarem disso, né? No caso da criança e do adolescente, a gente vai precisar de fazer chamar os pais, entendeu? Então, assim, eu começo o acompanhamento com a criança e com o adolescente. Dependendo da situação e do caso, eu falo, as mães ficam até, e aí, que dia que você vai falar comigo? Eu, calma, eu vou observando algumas coisas, porque quando eu chamo, eu já quero ser pontual, eu não vou ficar amassando barra, eu não quero que o paciente fique lá comigo lá 3 anos, 4 anos, não, eu quero que tenha um resultado, eu preciso virar uma chave rápida, deixa eu te falar, você é muito crítica, já teve mãe que ficou brava comigo, teve uma mãe que eu falei assim, não vou te acompanhar mais não, você não quer mudar, eu já te falei várias vezes, tal, você não quer mudar, eu tô aqui pra ajudar quem quer mudar. Então, eu oriento o pai hoje. Ó, vou te orientar, você vai fazer isso, isso, isso. Se você me obedecer, você vai ter resultado. O pai, tá bom. Teve um pai, um homem, sentou lá comigo. Então, como é que eu faço? O cara era ignorante demais. A menina dele, com 10 anos, começou a falar assim, eu te odeio. Ela falava pro pai. Cristão, tá? Não vamos nem muito longe, filho de crente. Por isso que eu falo, porque, gente, eu fico indignada. Por que os crentes... Por que crente tem problema seríssimo com o filho? Nós podemos levantar outras polêmicas. Nós temos... Assim, a gente sabe que a gente vai passar por várias coisas na vida. Ninguém aqui tá imune, entendeu? Mas tem muitos pastores passando problemas seríssimos com os vários filhos. É só olhar as redes sociais aí. Vou falar porque de pastor eu depois entendo. você fala. Então, gente, pastor não é diferente não. A gente tá na terra do mesmo jeito. Então, assim, ninguém tá imune de passar nenhum problema. Mas eu tô falando o seguinte, por que nós somos cristãos e muitas vezes nós não temos bom relacionamento com os nossos filhos? Então, o que a gente precisa fazer? Pega essa mãe, esse pai lá, a menina estourou um balão, brincando com o irmão, estourou um balão. Vou te dar um exemplo na prática, porque eu resumo o livro de 400 páginas de inteligência emocional com muitos exemplos. As mães gostam muito, até no curso eu dou muito exemplo. Por exemplo, os 2 irmãos estavam brincando. A menininha, eles brincando lá, o irmão puxou o balão dela e estourou.
No que estourou, a menina começou a chorar. O pai tá fazendo a mamadeira do bebê, que são 3 filhos. Aí imagina o transtorno de manhã pra sair pra ir pra igreja. Nem foram pra igreja nesse dia. Enfim, o transtorno foi maior do que a capacidade de inteligência emocional pra contornar a situação e ir pra igreja, a família em paz. Eles conseguiram destruir tudo, brigar todo mundo e a casa virar um território de inferno mesmo. Então o pai nervoso, não tem autocontrole, não sabia como resolver, pegou a menina, gritou com ela e colocou ela no quarto de castigo. E nem explicou por que ela ia ficar lá, só colocou ela lá. Foi fazer a mamadeira. O outro menino começa a chorar, o bebê tá precisando da mamadeira, a esposa até se arrumando e começa a contenda dentro de casa. E aí a menina saiu. Pai, que horas que eu vou sair de lá? Você saiu de lá, eu não acredito. Levou ela mais nervosa ainda. Aí ela saiu de novo, ansiosa, saiu de novo. Pai, que horas o quê? Você agora já pegou no braço dela forte, já chacoalhou ela, colocou ela lá de castigo. Eu sou seu pai, você fica aí que você não vai sair daqui, tal. Nem conexão tem isso. Quanto tempo ele vem tratando ela assim? Aí ele falou assim, então... Aí ele chegou no consultório e falou assim, então me dá a resposta, como é que eu faço? Falei, calma, né? Assim não, você vai ficar aqui algumas sessões, alguns atendimentos, nós vamos conversar, eu vou te orientar. Eu falei, o que Jesus faria no seu lugar? Será que ele teria mais paciência que você? Falei de jeito. E eu gosto de trabalhar com o público cristão mesmo, porque tem coisa que a gente tem que falar a verdade. Vai ter que falar sobre a palavra, vai ter que falar sobre o comportamento. Nós vamos trabalhar a inteligência emocional e tem o comportamento. Que não tem como não fugir, tem como. né? Aí eu expliquei pra ele assim, no primeiro momento que você levou ela pro castigo, você já podia ter falado pra ela, filha, vem cá, senta aqui um pouco, eu te amo, vou dar um beijo nela, porque não é porque você tá de castigo que eu deixei de te amar. A menina já não tava se sentindo amada, o relacionamento já não era bom, o cara ainda é ignorante, como que ele vai ter um bom relacionamento? Aí ele ficou muito preocupado quando ela começou cada vez mais a rebeldia e a agressividade bater de frente com ele. E ela começou a falar, eu te odeio, meu pai não me ama, eu te odeio, meu pai não me ama. Como que essa menina vai pros relacionamentos pra vida? Então assim, o que eu fiz? Eu tive que pegar esse pai com esses comportamentos, trabalhar o autocontrole. Aí tem 5 princípios que a gente trabalha. É o autoconhecimento, o autocontrole, que é um dos que os pais têm muita dificuldade por conta do autoritarismo que vem do passado. Isso é um trem que tá impregnado. Já teve vezes de eu estar nervosa e falar assim, nossa, eu vou bater nessa menina. Só como eu tenho autocontrole, eu trabalho todo dia com isso, eu para, Grace, calma, respira, conversa. Aí você vai lá e resolve, você conversa. Então, assim, isso é uma coisa que você trabalha, um controle na sua mente. Isso é para pessoas que estão num nível mais elevado de inteligência emocional, de capacidade de controle, entendeu? Porque a inteligência emocional é controlar. Então, por exemplo, se o cara buzina na rua, esses dias o cara buzinou pra mim, eu buzinei lá pra ele parou, queria brigar comigo. Aí eu peguei e falei, nossa, eu nem buzino mais, agora eu vou já, né? E tal, porque assim, hoje em dia tá assim, você não pode nem conversar nada no trânsito que a pessoa já quer sair pra brigar com você. Que controle que é esse, né? Então assim, enfim, você precisa trabalhar, ajudar a criança. Ó, primeira coisa, é autoconhecimento, autocontrole, habilidade social, empatia. Pensa numa galera sem empatia, é essa geração. E automotivação, porque é o seguinte... Eu não quero ficar motivando minha filha. Vai ter momentos que eu não vou estar com ela. Igual ela tá crescendo, daqui a um tempo ela não vou estar com ela. Mas eu quero desenvolver uma voz dentro dela que ela tenha capacidade no futuro de se automotivar. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter independente de qualquer coisa que vocês falarem de mim, eu tenho que ter capacidade de me automotivar. Eu tenho que ter uma identidade muito boa aqui dentro. Se eu não consigo fazer isso, desenvolver essa habilidade da automotivação, entender isso, eu nem consigo fazer com meu filho. Então, eu não quero, Ana, eu não quero que você seja dependente de mim e tudo. Eu quero que você aprenda a desenvolver essa resiliência. Ontem mesmo aconteceu uma situaçãozinha com ela na escola, que eu trabalhei com ela essa capacidade. Eu falei assim, o mundo é esse aí, seja bem-vindo ao mundo. Uma amiguinha criticou, no ouvido da outra, a outra desistiu de comprar um brigadeirinho que ela tinha ido levar, e ela veio embora meio chateadinha da escola. Eu falei, minha filha, o mundo é esse. Aí eu fui explicar sobre os sentimentos, fui trabalhar. Fica em paz, segue o seu caminho. Essa participação do pai, né, da mãe, muito importante. Essa conscientização, essa conversa, faz toda a diferença, né? Sim. Eu tenho uma situação que eu não sei se é polêmica, falei que era polêmica, mas não sei se é, mas talvez seja. Eita, manda a bomba. Analisa esse ambiente aqui que eu vou descrever. Sim. E aí eu queria que você me falasse qual é o efeito disso nas próximas décadas, digamos assim. A gente vê diariamente, tanto nas escolas, quanto nas igrejas, quanto nos shoppings, nas ruas, quaisquer ambientes, condomínios. Eu moro num condomínio de prédios, então a gente circula e vê crianças ali brincando, adolescentes, pré-adolescentes e tal. Mas vamos falar dessa turma ali de, sei lá, 7 anos a 12 anos, 13.
A gente vê esse grupo de crianças, é criança isso, né? Você vê um grupo de crianças com aspectos adultos muito fortes, com personalidade. Sim. Falam muito bem. Adultizadas. Conseguem se articular muito bem. Alguns de 10, 12 anos já estão até tendo relacionamentos, né? Nossa. Inclusive, tem casos em que os pais autorizaram esse relacionamento. Né? Crianças de 12 anos, 13 anos namorando. Sim. Né? E aí... Com vida sexual ativa. Sim, e aí você vai, se você frequentar hoje qualquer shopping aqui da capital, você vai se deparar com pré-adolescentes de 12, 13 anos, 14 anos ali, extremamente sensualizados. Sim. Nas suas roupas. Nossa. Marcados. Adultização, né? Mesmo. Então, e eu ouso dizer que até erotizados, assim, no seu comportamento. Né? Então, isso aí, essa situação, esse fruto é da família mesmo, é desse comportamento, esse semi-adulto aí, ele nasceu do pai e da mãe mesmo? Então, nós estamos vivendo uma geração onde é a geração onde os pais, hoje é comprovado que essa geração é a geração onde os pais são mais ausentes na educação no dia a dia, entendeu? Então, os pais são preocupados mesmo em trabalhar, corre, mundo acelerado, e tem terceirizado essa educação. Presença. Por exemplo, o menino de 12, eu acompanho um de 12 que está no integral. Ele fica mais tempo na escola com os colegas, sofrendo influência o dia todo ali, do que tendo a influência dos pais em casa. Então, ele acaba absorvendo tudo e sendo influenciado. Então, ele é mais influenciado pelo mundo lá fora do que pelo pai e pela mãe. Então, o pai e a mãe vai trabalhar isso. E aí, o que acontece? O tempo de qualidade, os ensinamentos. Nesse ponto, lá atrás, os pais conversavam mais. Tinha um tempo de ensinamento, de conversar na mesa. Eu lembro da minha avó cantando hinos da harpa comigo. Eu era criança, eu era da idade da minha menina, eu tinha 9 anos. Eu nunca esqueço esse dia, minha avó ali cantando, ela brincava. Às vezes eu cochilava. A Grace, quando ela começa, ela já dormiu, né? Ela cantava o hino, eu acho isso muito bonito. Então, esse ponto era diferente. Então, acontece. Tem a influência desse mundo hoje moderno, e a influência muito grande da mídia, tá muito forte a influência da mídia. Por exemplo, minha filha não tem TikTok. Nossa, Grace, é radical. Radical? Eu tô com um olho aqui e o outro olho lá em casa. Não tem TikTok. Por quê? Gente, olha a quantidade de influência negativa que as crianças e os adolescentes têm na tela. Essa questão de sensualizar aí. O criador do TikTok não autoriza os filhos dele a usarem. Pois é. Daí você já vê que não é coisa boa. Uhum. Não, na caixa do aparelho celular tá falando que isso aqui é para maiores de 18 anos. Eu não sei por que a gente coloca na mão de uma criança de 2, de 3, de 4. Então, se você quer que a criança seja digital, que ela não perca esse desenvolvimento, deixa ela usar, mas com a quantidade de tempo adequado. Então, por exemplo, eu acompanho a minha menina em relação a isso. Tem pais que não acompanham, então fica livre. Então, vai sofrendo ali a influência. Se a criança não tem um filtro, e ela não tem, porque ela precisa da educação dos pais. Então, assim, tem a influência da mídia, tem a influência da família que não tá... Porque, assim, eu preciso influenciar de forma mais poderosa os meus filhos do que outras coisas. Se o professor influencia mais do que eu, tem alguma coisa errada. Você já atendeu mãe piriguete, que a criança era piriguete também, já? O estilo de vida da criança, ó a polêmica. Ué, o estilo de vida... A forma como a mãe se veste vai influenciar na forma como a criança se veste. Você vê criança aí totalmente erotizada na rua aí. Menino de 10, 12 anos. É a influência dos pais, não. Sim. Então, já vi demais. E aí, o que acontece? A criança, ela copia. Então, se a mãe, né, dependendo da roupa que a mãe usa, a forma que a mãe se comporta, a criança vai copiar tudo aquilo. Por exemplo, a minha filha esses dias ia descer no mercadinho perto da minha casa e ela falou assim, mãe, essa roupa não dá pra me descer no mercado não, que era uma blusinha um pouquinho mostrando a barriga e um shortinho. Eu falei, ela já tem consciência. Mas por quê? Porque eu ensino isso pra ela. Né? Então, assim, aí a criança copia mesmo. Tem um neurônio, o Ismael vai ajudar a gente nisso, que chama neurônio espelho.
Se eu ficar muito com você, vamos supor que eu trabalho com você, trabalho 2 anos com você, eu vou copiar comportamento seu inconsciente. Se eu não tiver consciência daquilo, eu não consigo separar. Não, tal coisa que ele faz eu não concordo, não gosto de fazer. Não é do meu caráter e da minha índole, então eu não vou fazer. Dando um exemplo, entendeu? Então, a criança, ela tem um neurônio que chama neurônio espelho. Então, a criança inconsciente, ela copia os comportamentos. E lá na frente, você já viu aquela coisa assim, ó? Ai, não queria... Por que eu agi assim? Nossa, por que eu fiz isso? Não tô conseguindo mudar. É porque já é um padrão que tá tão estabelecido que você não consegue mudar. Então, assim, uma dica que eu deixo pros pais em relação a isso é assim, é aquilo que a gente falou lá no começo. Você precisa pastorear o coração do seu filho em relação à educação cristã. Eu já ensino pra minha filha, o Espírito Santo fica triste com isso. Entendeu? Então tá bom, mamãe, vou mudar tal coisa. Então, Grace, é preciso ensinar para a criança o que é pecado e o que não é. Sim. E a forma dela se relacionar com Deus. Sim. Isso tem que fazer parte da educação. E aí o que acontece? Ensinar a criança a se relacionar. Ontem eu tava conversando com a minha de 10 anos, falei, filha, não é porque a pessoa não é cristã que eu não posso me relacionar com ela. Eu preciso me relacionar com todos, mas eu preciso separar o que eu vou agir ou não. Então eu tava ensinando isso pra ela, que ela falou assim, mãe, tal coisa não pode porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar aqui um outro caminho, porque senão você vai desenvolver um problema de relacionamento. Então a gente precisa aprender a separar, né, fazer escolhas e tal, saber como lidar, respeitar a pessoa, porque a gente tá aqui realmente pra ajudar as pessoas, não pra jogar pedra, né, não pra criticar. Mas enfim, isso aí que você tá falando é algo muito sério. E que a ideia mesmo, até, né, a gente pode falar de polêmica mesmo? É claro. Pode? Oxi, eu não sei o que pode falar. falar. Os advogados aí do canal se vira. O show, não vamos falar nome não, o show que teve aqui, né, é a mídia, Qual a show? funk, qual show? É o da Madonna? É. Vou falar, irmão. Solta o verbo. O ritual? É o ritual satânico O show. lá. Gente, foi transmitido na TV, aí os pais falaram assim pra mim, Grace, mas aquele horário não é horário de criança tá assistindo. Gente, mas você não sabe, a mãe mesmo, minha seguidora, falou assim, não, você acredita que a televisão ficou ligada, eu dormi antes dos meus filhos, eles estavam na sala quando aconteceu a situação? Então, assim, aí tá ali. Então, assim, a mídia tenta entrar de toda forma, no celular, na TV, na casa, justamente pra influenciar, né? Então, as músicas. Então, por exemplo, o que o seu filho escuta, a forma como você se comporta, tudo isso é importante a gente ensinar. Tudo na intenção de sexualizar as crianças. Isso mesmo. E aí eu preciso salientar algo aqui que é muito importante. E o desequilíbrio depois do futuro recomendo sexual. a vocês a leitura do livro. É um livro grande, mas vai fazer muito bem a intelectualidade de vocês. Libido dominante. Uau. Uma das formas que se estabelece um controle social é através da desregulação da capacidade de controle do sistema inibitório e também do sistema de recompensas do cérebro. Chega um momento que nós estamos tão expostos a recompensas fáceis. Sim. E uma das mais atrativas é o sexo. E a família hoje já perdeu o valor mesmo, então isso aí é um tema para outro podcast. Quanto mais exposição nós temos a recompensas vindas de forma fácil, mais suscetíveis nós nos tornamos a comandamentos externos. Então, uma pessoa que é viciada em alguma coisa, ela se torna suscetível ao comando de alguém que pode oferecer o objeto do seu vício. Sim. É só você prestar atenção no seguinte, todas as vezes que alguém que está na lombra do uso de um crack, de uma maconha, de alguma coisa que gere vício... De alguma droga ilícita. Isso, essa pessoa ela se torna suscetível a qualquer coisa que você queira oferecer a ela, ou que ela tenha que te oferecer para que você ofereça a ela o objeto do seu vício. E assim é o sexo. É por isso que em tudo nós vemos na mídia. A sexualização é a propaganda de um refrigerante, você vai ver uma mulher de biquíni, que não tem necessidade daquilo. É uma propaganda de um pneu de um carro, você vai ver alguma coisa que vai remotar ao sexo. Não, e assim, só uma janela aqui, que eu achei, me chamou muita atenção quando eu fui fazer a minha especialização, que é a neuropsicopedagogia. A gente teve uma matéria na grade curricular que chamava sexualidade humana. Eu falei, nossa, mas o meu curso é sobre educação, por que eu vou aprender, ficar uma matéria toda aprendendo sobre sexualidade humana? Porque começa tudo na infância. Aí, ali dentro da matéria sobre sexualidade humana, a gente ia entender sobre os desequilíbrios emocional. Até eu falo assim, a pessoa que gosta demais de sexo, a que gosta de menos, que não gosta de jeito nenhum, tem algum desequilíbrio emocional? Como trabalhar isso para a pessoa ter esse controle
no sistema, igual o Ismael tá falando. Então, assim, isso começa na infância, a gente tem que ir regulando. E outra, quando a criança tá em um ambiente que é muito disfuncional, muita briga, agressividade, muito disfuncional, bagunçado mesmo, desordem, sem rotina, sem carinho, sem afeto, o que acontece? A criança pode desenvolver distúrbios na sexualidade, pode desenvolver problemas? Sim, em todas as áreas da vida dela, tanto influencia sexual, diretamente, financeiro, como ela lida com dinheiro, tá ligado? Se ela é emocional, né? Tudo a gente acaba lidando ali com as situações de forma emocional. Doutora Grace, então, o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Calma, mas você tá muito agoniado. eu não posso deixar de tocar nesse assunto, tá? Eu sou pai atípico. Sim. E assim, para todas as famílias atípicas, a gente precisa... Eu queria abordar um assunto. Sim. Que é... Vocês não têm noção o nível de desgaste emocional que tem uma família atípica. Sim, eu imagino, né, como profissional por acompanhar. Vocês não têm noção. O negócio é muito sério. Uhum. E eu acompanho meu filho nas terapias, eu vejo que, na maioria das vezes, quem acompanha é a mãe. Sim. E na maioria das vezes, muitos casos, mais de 50% dos casos, aquela mãe é abandonada, o pai saiu, fugiu. Sim. E deixou aquela mãe ali. Então, assim, é um nível de estresse, é um nível de falta de suporte familiar, sim, muito grande ali para aquela criança que tem um problema neuro, né? Uma deficiência de neurodesenvolvimento. Um autista, síndrome, sim, de Down. Tudo. E eu queria saber o seguinte, qual é a melhor forma que uma família atípica tem, sim, de lidar com um familiar cristão, falando do ponto de vista cristão? Por exemplo, o meu filho, ele tem uma neurodiversidade que se chama pânico no sono. Entendeu? Sim. E a gente, às vezes, não sabe como lidar com isso. Sim. Essa coisa é só uma intervenção do ponto de vista médico ou existe uma intervenção espiritual também para isso? Sim, eu acredito nas duas coisas. E vai muito também de trabalhar a emoção de vocês, como família, entendeu? Dos pais mesmo, trabalhar esses pais. Por exemplo, na hora de dormir ali, no momento de agitação, de estresse. Por exemplo, o adulto, eu trabalhei o dia todo. Então, quando eu chego 6 horas, 7 horas, e hoje as pessoas ainda estendem o trabalho para casa, né? Às vezes tá 10 horas da noite, você tá resolvendo alguma coisa. Não deveria ser assim, mas é assim que o mundo tá vivendo. Então, o que acontece? A gente já tá num nível de estresse muito grande. E a gente acaba por um fio para estourar. Aí você imagina, a criança que não tem nenhum tipo de diagnóstico, a gente já estoura. Imagina com a criança que demanda mais energia. Então, o primeiro passo, assim, da família que tem, né, uma criança com diagnóstico, as limitações e tudo, primeiro é aceitar ali e começar a aprender técnicas para você conseguir fazer isso se tornar mais leve. Do jeitinho que a gente pega uma criança que não tem um diagnóstico e ajuda essa família a fazer isso se tornar mais leve, a gente também deve ajudar as famílias que vivem em situações de diagnóstico. Então, por exemplo, a questão do autismo. Como trabalhar, então, com uma criança autista nessa hora do estresse do sono? Eu não sei se você coloca alguma musiquinha calma, eu não sei como é que você tenta trazer algo ali para ajudar ele a entrar nesse momento de forma mais tranquila. Quando ele acorda na madrugada, como é que vocês fazem isso? Então, a gente tem alguma técnica que você pode ajudar ele a aprender a se acalmar? Como que você pode fazer isso? Uma música de ninar, uma oração, um louvor. Gente, esses dias eu fiz isso com a minha menina no carro. Olha para você ver, que loucura. E ela não tem nenhum problema, mas naquele momento eu tava tão estressada, eu tive um dia muito cheio, a minha agenda muito comprometida, eu tinha um compromisso muito importante que era na Câmara Municipal, e ali eu ainda ia dar uma palavra naquele dia, era um evento de homenagem às mães, e aí o que aconteceu? A minha menina tava com o olho coçando e ela ia participar comigo, ela ia assistir. Aí ela tava com o olho coçando, já tinha uns 2 dias que ela tava com o olho coçando, e eu falei, filha, vamos lavar com soro. Eu já tava lavando com soro. E aí no carro ela coçando, e bem na hora do meu evento eu já tava um dia muito corrido aquele dia. E eu podia muito bem só dar um tapa, falar, menina, para, você não tá vendo que eu tenho um negócio, eu tô com pressa, eu tenho um monte de coisa pra fazer, para de me atrapalhar, que chatice é essa, para de coçar esse olho, segura a mão, é assim que a gente fala, é assim que era o padrão. E aí tal. Eu ali tava tão consciente, eu falei, meu Deus do céu, na minha cabeça eu tenho o evento, eu tenho isso, aquilo, o que eu fiz? Eu coloquei um louvor no carro, falei, peraí, eu vou colocar um louvor aqui no carro. Isso eu não briguei, não gritei, não chamei ela de chata, não fiz nada. Só falei, eu vou colocar um louvor aqui, eu vou orar por você e eu tenho uma ideia. Aí ela olhou assim pra mim, já, minha mãe se importa comigo. Aí eu falei, eu tenho uma ideia.
você vai comigo lá no evento. Na hora que o evento terminar, aí eu sempre vou no hospital infantil ali no centro, né? Eu falei, na hora que a vida toda, sempre que eu precisei, eu sempre fui ali. Falei, na hora que terminar o evento, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos entrar no carro, eu vou passar com você ali no pronto-socorro, lá na emergência, pra gente olhar seu olho. Porque aí na semana que vem eu marco um oftalmologista. Porque não dava, já era sexta-feira, final do dia, à noite. Claro. Aí eu peguei, o que eu fiz? Passei a mão, ela sentada no banco da frente, eu dirigindo, resolvendo meus negócios ali, e eu passava a mãozinha nas costas dela, passando nas... Falei, não, a mamãe tá aqui, eu vou colocar uma música aqui. Fui pôr uma música pra acalmar. Aí eu falei, eu também vou fazer uma oração. Aí eu falei assim, Deus me mostra, isso eu ali indo pro evento. Deus me mostra o que tá acontecendo com o olho da Ana e tal, e acalmando. Gente, ela foi ficando tão calma, e ela tava assim, coçando, irritada. E aí eu falei, na hora que terminar lá, nós vamos. Eu mostrei pra ela que eu tinha muita coisa, mas eu me importava com o que tava acontecendo com ela. E aí ela acalmou. Quando terminou o evento, ela falou assim, mamãe, já melhorou, não vamos não? Eu falei, vamos sim, eu vou lá, porque eu pedi pra Deus me mostrar o que tem nesse olho. Gente, eu nem imaginava que era conjuntivite. A menina tava com conjuntivite, eu tava 2 dias lavando com soro. Cheguei lá, a doutora educada e tudo. Falou, não, mãezinha, isso aí é uma conjuntivite, eu vou passar um colírio e tal. Aí ela me explicou, olha pra você ver, às vezes a gente tá tão pilhado que a gente não consegue. No seu caso, que é uma criança atípica, você vai ter que ter mais energia ainda em relação a isso. Então, assim, você pode desenvolver uma rotina com seu filho, de brincadeiras que acalmam no final do dia, à noitinha ali? Pode. Você pode, por exemplo, eu tinha um material que era uma caixa de brincadeira. Eu já vendia pra você pronto. Você pegava o material comigo, a caixinha de brincadeira. E aí você todo dia pegava o saquinho daquela brincadeira pra você fazer. Você vai criando uma rotina de brincar, de acalmar. E aí cria coisas tranquilas e cria coisa que dá mais trabalho também. Porque educar não é fácil, não. Educar é chato, educar é cansativo, educar é pra quem quer. É uma escolha. Você escolhe amar e educar. É uma decisão, né? É uma decisão. Então, assim, dá pra trabalhar assim. Eu até quero desenvolver um projeto ainda de inteligência emocional para os pais com crianças autistas e para crianças autistas. Uai, eu posso desenvolver a inteligência emocional do seu filho? Com certeza. Claro. É importante dizer o seguinte, a deficiência do neurodesenvolvimento, ela não impede que a mente absorva os estímulos corretos. Então, quando você expõe a criança à estimulação certa, o que há é a dificuldade de descobrir qual estimulação é a melhor. Mas Sim. quando você descobre, a mente, apesar da deficiência do neurodesenvolvimento, ela vai começar a trabalhar com muito mais proatividade e produtividade. Eu até posso te contar um caso de uma pessoa que eu conheci, aqui rapidinho, abrindo a janela, que ela foi tratando o filho dela, ele recebeu o diagnóstico de autismo. E ela começou a tratar o filho como se ele não tivesse autismo. Ela começou, eu não vou ficar falando que ele é autista, eu não vou tratar ele como uma criança assim, eu vou tratar ele como uma criança normal. E vou lidar com as dificuldades do meu filho ao longo da vida e ponto final. E ela começou assim a fazer, e tratar ele como uma criança normal. E aí o que aconteceu? Quando passou um tempo, hoje ele já deve estar com uns 18, 17 anos, teve um tempo que ela foi na escola numa reunião, há pouco tempo agora, e aí disse que chegou lá, o pessoal da escola falou assim, o que você faz? Seu filho, ele tem o diagnóstico, mas ele é diferente. Ela falou assim, eu não trato ele como autista, eu trato ele como uma criança normal a vida toda. Aí ela resolveu tratar ele assim, e você precisa ver o menino, uma gracinha, faz de tudo, super funcional, tem as limitações dele, mas ela tá ajudando ele a se tornar uma pessoa funcional, mas a mentalidade dela é essa. O cérebro do ser humano, a gente né? está falando de uma deficiência de neurodesenvolvimento. Sim. Mas o cérebro do ser humano, ele tem uma capacidade extraordinária regenerativa. Sim. Você tem casos de pessoas que perderam uma parte, um percentual de 30%, 40% do cérebro, e o resto do cérebro que sobrou compensa essa perda. Você tem casos do cérebro humano regenerar de forma que ele consiga desenvolver a capacidade não só de compensação, mas aquela área que foi afetada, ela começa a trabalhar novamente como se não tivesse sofrido nada. Sim. Se isso é possível para acidentes comuns, quem dirá para uma deficiência de neurodesenvolvimento? Só fazendo uma correção aqui, né? Sim. Ela começou a tratar o filho dela não como um doente. Sim, doente. Mas como uma pessoa normal. Porque Sim. autismo, na verdade, não é uma normal. doença, né? É normal. O autismo não é uma doença. Doutora, você autismo gosta é um de música? espectro. Música? É? Gosto. Gosto? Lá vem Aham. polêmica. É importante para criança também, né? Às vezes. Musicoterapia. Música, Música, né? sim. Eu vou ler uma letra aqui de uma música. Vamos lá. Eita! Ela tá sendo muito aplicada, Polêmica. inclusive, para crianças. Vamos lá. Tentei te ligar, mas eu tô bloqueado. Um pouco chapado e pensando nela. Minha intenção era fazer um estrago, mas para todo lado eu olho e vejo ela. Peguei o cavalo, 1 litro de Dreyer,
do lado, fui fumando meu cigarro. Sangue de Jesus tem Eita, homem poder. apaixonado. Meu Deus. Quando eu cheguei, já saquei o movimento, o pau quebrando lá dentro, agora tá explicado. Minha ex virou puta. Meu Só não viro cliente porque eu não gosto de disputa. Ah, E aqui porra. tá a Sangue de pessoa Jesus tem dançando com a criança com essa música. O que Não que... fala o nome, não fala que é a Virgínia, não, que é a música do Zé Felipe, pelo amor de Deus, fala não. Meu Deus. E sabe o que mais me irrita? É que ainda coloca assim, tudo pra honra e glória do Senhor sempre. Nossa, gente. Se uma letra pornográfica dessa. Assim, deixa eu falar, em relação a isso aí, deixa eu te falar, não precisa nem a gente fazer muita coisa, Deus tá vendo. Agora Deus... tem que contratar advogado mesmo. Ixi, Agora É que não tem nada a ver com isso. vou mandar a conta olha, pra eu Help. vou mandar a conta do advogado pra mim. Eu vou Vocês mandar se a viram. conta pra Help. Eu tô fora. Mas Então, isso aqui não é um vocês absurdo, ficam falando um negócio nome aí? desse? Não, isso é um absurdo. E outra coisa, o que acontece? Ela tá criando a filha dela lá na casa dela, só que ela tá influenciando uma geração com essa porcaria aí, né? Com essa Ela tem letra. quase 50 milhões de seguidores. Olha que letra de música. Cara, pega tudo que você tem, sabe? E influencia de forma boa, entendeu? Influencia de outra forma, porque uma letra dessa... E os jovens de 13, 14 ouvindo isso aí, entendeu? Isso aí entra na mente, entra na Fica no alma. subconsciente coletivo Fica. de toda uma geração, né? Sim, então assim, é um lixo, É né? sério. Infelizmente É é um O sério. lixo. diretor acabou de me chamar aqui. Quem? É. Hã? O diretor acabou de me chamar e disse que Nossa. o tempo tá acabando. Doutora então eu vou fazer Grace, É um lixo. a última papo pergunta top. polêmica, só pra Ah, gente encerrar com ixa. chave de ouro. Então, peraí, deixa eu Não, só dar eu uma ti- dica pros pais. Eu tinha tantas Gente, perguntas, meu Deus. Meu Deus aí, ó. Vamos marcar mais Ele não um. imaginava que eu tinha tanto conteúdo, né? Vamos marcar vendo? mais Já um puxando o trem episódio. pra lá. Pergunta demais. Só uma dica pros pais. Gente, eu tenho falado muito pras mães. Presta atenção no que seus filhos estão fazendo. Depois de escutar 14 anos, não quero que meu filho escuta isso, não quero que ele assista isso, não quero aquilo. Aí chega desesperado lá no consultório, e a mãe falou assim, eu quero que você fale de Deus pro meu filho, porque não adianta eu falar nada. Eu falei, não, calma, uma coisa de E cada um vez. exemplo dentro Eu de faço casa, milagre, mas agora você vai ter um processo, entendeu? Então, assim, aí deixa a vida toda vendo isso aí. Minha filha de 10 anos, ela sabe que isso aí é uma porcaria, que não deve Pronto. escutar isso aí, que isso aí faz mal. Por quê? Desenvolvi temor de Deus no coração dela. Acabou. Eu preciso. Não adianta eu educar uma galera aqui fora e perder a minha casa lá Pronto. dentro. Você É entendeu? o que a gente falou aquela hora do pastor e eu É. acabei não falando, mas o que acaba Aham. acontecendo? O pastor é um excelente pastor para o filho dos outros. Não, tá Mas doido. ele não pastoreia a casa dele. E aí ele quebra um princípio bíblico, que é um dos requisitos que precisam ser Isso preenchidos. aconteceu com o rei Davi, Pronto, para que Aham. alguém seja pastor. Paulo diz a Timóteo que o pastor ou que o obreiro governe bem primeiramente a sua casa. Sim. Ou seja, você precisa primeiro pastorear aqueles que são seus. 1 Timóteo 5,17 diz que aquele que não cuida dos seus, 5,7, perdão, aquele que não cuida dos seus e deles esquece é Nossa. pior do que um ímpio já ter negado a fé. Uau. Então, É. antes de pastorear o filho dos outros, pastoreie primeiro a sua A casa. Bíblia Sim. diz que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, Uau. para que quando ele crescer ele não se desvie dele. Então é melhor você levar o seu filho para a igreja quando ele é pequeno, para que quando ele cresça você não vá visitá-lo na cadeia. Não, e tem outra coisa. Vamos pra igreja domingo, Ana, levanta. Ai, mãe, hoje eu tô num sono. Eu falei, vai dormindo mesmo, não tem problema não, entendeu? Porque Dorme na esses dias igreja. eu tava na fila do café da manhã da minha igreja e a gente comecei a conversar com a mulher lá atrás e eu falei, você falou de filho, eu não sei como é que nós chegamos nesse assunto. A mulher falou assim, não, minha filha trabalhou, deve ter uns 20 anos, minha filha trabalhou muito essa semana, eu vim de manhã, mas deixei ela lá dormindo. Eu pensei, pois a minha até com 20 anos vai acordar, vai ter que vir pra igreja. Só que Irmão. aí, com 20 anos eu não vou precisar ficar chamando. É isso mesmo. Porque a vida toda. E outra, Ensina seu nunca filho. fui mal educada com ela. Você vai, porque isso, que tem gente que é autoritária. Não. Vai dormindo mesmo, filha. Você vai ver lá, você acorda. Tem hora que é a sabedoria. Eu fui criado Entendeu? assim. Minha mãe me levava com 2, 3 anos pra vigília, levava o colchão, Eu também já levei a minha deixava pra lá vigília. do lado e eu dormia lá. O Cauã é Fui apaixonado da igreja, acostumado. apaixonado Hoje da não tenho igreja. Graças dificuldade a Deus, nenhuma pra ir certinho. pra igreja. Pra gente Sim. encerrar. Ah. Lá vai, polêmica. Eita. Pronto. Essa aqui você vai ter que chamar os advogados. Mas Nossa. vamos lá. Ai, meu Deus, tô até com medo. né? Sangue de Jesus. Grace. Ó, o diretor Davi já tá aqui, ó, no Ó, meu pé. medicação para crianças. Pois é, eu ia falar sobre isso O que é também. que você acha? Risperidona. Vamos, Ai, vamos, meu vamos dar Deus. nome aos Zona, Ô, gente, vocês me colocam em cada coisa, hein? Concerta, Ritalina, Nossa. Venvance. O que você acha? Ó, tô com um paciente meu lá pra você me ajudar, uai. Chinela Vamos Vai ver. pra Havaiana. cima. Nós vamos tirar a chinela havaiana. É.
Tomei demais. O que você acha? Essa Nossa, galera então, tomando essa é melhor do que remédio. remédio. Chinela havaiana é melhor do que Não, remédio. mas Não, no minha caso- mãe inventou. No caso do autista, não tem, né? A chinela não funciona, pelo menos com. Não, eu tô brincando aqui com ele. Não vai Não, tacar a mas chinela no menino, pra não. um Todd... Funciona, irmão, né? Deixa eu te falar, não adianta você ser agressivo nem dar remédio pra criança com transtorno opositor. Porque tem várias linhas de pesquisa. A linha do ambiente, tipo, o transtorno opositor, os transtornos... É do ambiente. E tem a linha da parte genética. O Todd, ele tá mais ligado ao ambiente. Eu gosto mais dos estudos que eu faço sobre o ambiente. Eu provo que a criança de Todd, que é acompanhada... Gente, Todd não é o Todd de bebê, não, tá? É o transtorno Transtorno opositor. opositor A desafiador. criança que ela é o oposto de tudo que você pede ela pra fazer. Essas crianças geralmente são crianças criativas, têm altas ideias. Depois a gente fala sobre isso. É o mas, transtorno opositor Desafiador. desafiador. Aham. Ou então tem Você também pede pra o fazer uma coisa, faz outra. Faz Tem outra, também aham, o TDO, que é o transtorno dissociativo de obediência, Se você... que é a criança que não consegue obedecer. Sim, se você desenvolve a flexibilidade de mente com essa criança, ela te obedece numa boa. É porque os pais não sabem como esse caminho, que é o ensino, sabe? Então, enfim, voltando aqui. Eu sou contra a medicação. Por quê? Tem como, ainda mais no seu caso que seu filho é leve, né? Tem como você educar Nível de ele, suporte 1. trabalhar com ele, trazendo ele para um lado mais funcional e vencendo esse medicamento? Tem. Tem casos graves. Eu assisti um caso uma vez de um menino, eu fiquei chocada. O menino, ele estava amarrado, porque assim, a família tinha uma classe social, era de uma classe social muito baixa, a mãe não tinha condições de pagar, porque você sabe que você vai depender da saúde no Brasil, coitada da mãe, principalmente a Povo doença de exalta vários o SUS, terapeutas. mas Os planos de infelizmente. saúde não estão conseguindo atender os autistas do Brasil. Pois Imagina o SUS. Então, aí o que acontece? A mãe não tinha condições. O que aconteceu? O menino nunca fez terapia, nunca foi acompanhado, só ia no psiquiatra e passava lá os remédios, as coisas. O menino foi entrando no nível de agressividade, que eles começaram a amarrar ele nas correntes. Isso acontece muito. Aí sabe o que acontece? Ele estava amarrado nas correntes, num ambiente super simples. Você vê que a família é muito humilde. Aí o menino... Infelizmente acontece muito. Ela não sabia mais o que fazer. Ela teve que comprar as correntes grossas, de ferro mesmo, e o menino vivia igual o animal, amarrado. Porque, agora, de verdade, você vê, você choca a cena. No dia que eu vi, já tem uns anos que eu assisti essa matéria. Câmera Record. E aí, o que acontece? Se esse menino... Se essa mãe tivesse condições, se ela tivesse tido um acompanhamento, se ele tivesse ido trabalhar tudo ali, o conjunto, o que fosse necessário, você acha que ele poderia ser diferente? Com certeza ele poderia. Mas Agora, o uso da medicação tem a ver com isso? O que acontece? A medicação, ela deveria ser usada por períodos, por um tempo. Inclusive, eu li a bula do risperidona. Pois é. É o que eu ia falar agora. Ele tem um tempo que ele pede que só pode ser usado no máximo 3 vezes. Viu lá, e tem que acabar a intervenção. Os efeitos colaterais e o que ele gera com o uso a médio e longo prazo. Eu vi. Por exemplo, vamos passar aqui a falar agora, tem as questões do TEA. Hoje a gente pode marcar um episódio para falar só sobre isso. Sobre transtorno do espectro autista. Por exemplo, o TDAH. A Ritalina usada a médio e longo prazo, ela desenvolve transtornos muito piores, como bipolaridade, esquizofrenia, psicose. Eu te conto na prática aqui, meu menino de 16 anos a semana falou que ele tá ficando com as confusão na mente. Aí eu falei, nós vamos sentar, você e o Ismael, eu vou com você e eu vou te mostrar, vou te dar segurança pra você tirar a medicação pra gente testar por um tempo, porque o remédio já tá fazendo confusão na mente dele. Ele falou que tá indo de manhã pra escola, ele falou que tá ficando muito irritado do nada, muita confusão, vindo uns pensamentos estranhos na cabeça dele, ele não tinha isso antes. E outra, a doutora passou também pra ajudar ele a dormir. Ele não tá dormindo. Não. O que tá adiantando? O que a Ritalina faz? A Ritalina, ela cria uma aceleração do metabolismo e ela tira a capacidade da glândula pineal produzir a melatonina. Então ela é uma bloqueadora da melatonina. Sim. Então você não vai dormir mesmo. É outro podcast. Então assim, a gente não vai... A gente não tá falando que não deve tomar e tal, né? Ritalina, É bom ter o apoio multifuncional, eu falo isso. A ideia da troca de vários profissionais e... o remédio ser usado por um tempo, não a criança ser dependente a vida toda. Porque lá na frente, a ausência dessa medicação, tem algumas pesquisas que falam que quem usou por anos vai ter uma necessidade de buscar isso no álcool, no cigarro, nas drogas, porque tem um efeito dependência química. Viciante. Aí o cérebro vai tirar aquela ausência que fazia esse efeito e ele vai buscar outras coisas para suprir aquela necessidade. Tudo que você substitui a produção neurofisiológica por algo sintético,
o cérebro ele acaba se tornando dependente disso e ele vai procurar a compensação em outras coisas. Eu conversei com a mãe esses dias, no caso, estava tomando essa mesma medicação e aqui no Brasil a médica risperidona? Aqui no Brasil a médica passou, nos Estados Unidos a médica já falou assim, mãezinha, você não vai dar esse remédio pro seu filho mais, você vai pro parque brincar com ele. Olha o que a médica falou, você vai para o parque brincar com ele, você vai preencher isso de outra forma. Então a médica tirou. E a mãe, ela tinha um sentimento assim, eu tô dando isso aqui, mas não tô com vontade de dar. Tem muita mãe que fica assim. Ela precisa de ajuda, eu sinto esse sentimento como pai. Sim. Aí ela disse que sentia. Como aqui é cristão, a gente pode falar? Ela recebeu uma palavra até de um profeta muito conhecido no Brasil. E aí foi muito forte. Eu até postei o dia que ela recebeu essa palavra lá. A mãe entrou em contato comigo. Alguém viu, falou: não, eu conheço, ela tá nos Estados Unidos, ela entrou, eu cadastrei ela no meu curso, falei, meu curso vai te ajudar muito. E hoje ela tá confiante. Hoje ela falou: eu vou tratar meu filho assim, eu não vou dar então esse possível. Negócio. É possível, com orientação, tudo é possível. Entendeu? Então a gente não pode. A gente só não recomenda que os pais. E também não interprete errado, né? Você precisa de um apoio. Não tô falando pra você tirar a medicação do seu filho agora de uma vez por todas. Mas que é possível. Não, é possível desde que você faça um acompanhamento multidisciplinar com uma equipe de profissionais habilitados e gabaritados para isso. Sim. Porque você vai ter que alterar a alimentação do seu filho, a rotina, você vai ter que mudar a sua forma de lidar. Você vai gostar de um livro em nome das famílias atípicas, eu já sou um pai aqui pedindo socorro. Então, porque vocês não têm noção do que é. O tanto que é difícil. Em breve nós apresentaremos aqui um protocolo, desenvolveremos um curso, vamos criar algo aí que a gente já utiliza, tanto eu quanto a Grace, nós lidamos diariamente com crianças meu sonho é ter inteligência emocional para as crianças com autismo. A gente já lida. Como você, desculpa te cortar, eu já tô mandando aqui no podcast, gente. Só pra... eu adoro. Manda mesmo, o podcast é seu. Por exemplo, eu trabalho o baralho das emoções com a criança que não tem o diagnóstico. Então, eu ensino para ela passo a passo. O dia que a gente ensinar A, B, C, D, eu ensino tristeza, vai ensinar tudo. Tem um método, é muito legal, tem imagens e tal. Como trabalhar com seu filho, então? Para ele começar a aprender algumas técnicas, até para trabalhar o controle dele. Grace, é possível? É possível. Entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos educar ele, trabalhar, entrar com técnicas que a gente ajuda ele a ter uma vida com mais bem-estar. Entendeu? Entendi. Porque esse que você fala que é difícil é porque acaba que rouba o bem-estar da família, da criança, gasta energia, é cansativo. Então, como a gente trazer mais bem-estar para você como pai, proporcionar mais bem-estar para sua esposa e para o seu filho? Família. É possível? É. Top demais. É possível viver bem apesar dos transtornos. Gente, muito obrigado. A gente precisa encerrar mesmo, que o tempo já extrapolou. Que papo extraordinário. Vamos fazer outro episódio com a Grace. Vamos fazer outro, doutora Grace. 20 mil reais o próximo, hein? Tá ficando caro, tá vendo? Eles gostaram, eu vou cobrar caro, ó, ela tá sendo valorizada, você viu? Depois do Viralcast, valorizou. Doutora Grace, muito obrigado pela sua presença ilustre. Eu acho que a gente precisa mesmo, nós pais, né, desse tipo de orientação. A família brasileira precisa desse tipo de orientação, não só emocional, mas também a orientação espiritual. E é isso aí. Deus abençoe. Como é que encontra a doutora nas redes sociais? Sim, o Ismael vai deixar aqui, né, na vai descrição, aqui, viu? Ele vai deixar a descrição aí, @Grace gente. O link Bezerra. Grace Bezerra. Clica no link aqui, segue lá o IG, pode chamar lá no direct, se precisar. Tá? É isso. Eu que agradeço adquiram vocês. O Mamãe também. É Top e o Papai também. Se quiser Mamãe serviço, é Top, o Papai também. A gente já vai, eu já quero. Se tiver enfrentando algum desafio, filhos aí com muito no quarto, triste, depressão, se cortando, qualquer tipo de problema, esse transtorno opositor, déficit de atenção, hiperatividade. Essa semana uma mãe com a filha de 16 anos me procurou, preocupada com a escola, ensino médio, né, e tudo. E aí a gente acolhe, trabalha o coração, ajuda os pais a enxergarem de uma maneira mais clara. E é isso. Obrigado, doutora Grace. Meu amigo Kelly, obrigado Mason. Doutora Grace, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você, nosso amigo espectador, que está acompanhando o Viralcast, vai aparecer agora aqui um QR Code na tela. Esse QR Code é para você apontar a câmera do seu celular, abrir o link e fazer a sua doação para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Esse QR Code vai te direcionar para o link de doação, um Pix da Family Church, do nosso Instituto Alcance. Nós já conseguimos enviar uma carreta de doações. Ontem, a igreja conseguiu ajustar aí mais de 2.000 kits de higiene pessoal, tanto femininos quanto masculinos.
e você vai fazer a sua doação. Eu só peço que no final você coloque 55 centavos. Se você for doar R$10, R$10,55. R$1.000, R$1.000,55. E assim você vai fazer com qualquer valor de doação, porque o nosso sistema vai entender que essa doação está sendo direcionada de forma específica para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e é só acompanhar o perfil da nossa igreja, @FamilyChurchBR no Instagram, que lá você vai ver toda a prestação de contas em relação àquilo que está sendo feito aos nossos irmãos. E mais uma vez eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Obrigado. E assistido mais esse episódio do nosso Viralcast. Obrigado. Deus abençoe a Deus todos. abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, Até a próxima. Até a próxima.